Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. As crianças já foram já. Colossenses capítulo 3. Queria que você falasse para o irmão que está do seu lado, falasse assim, olha, vamos nos aquietar agora, porque Papai do Céu vai falar. Fala para o irmão do lado da irmã, fala quieta agora, que Papai do Céu vai falar. Quem aqui é pai e gosta quando você está falando, e seu filho fica conversando na mesma altura ou fica conversando com outros? Quem gosta, levanta a mão. Vou orar por você, se você gosta disso. Eu não gosto, né? Quando a gente está conversando, o pai conversando com os filhos, a gente quer a atenção dos filhos. E eu quero dizer para você que o Senhor está neste lugar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele vai falar com você. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Nós tivemos esse final de semana, né? Meio final de semana, meio semana. Desde quinta-feira a gente está lá em Curitiba. Nós chegamos ontem, um grupo, os pastores e algum grupo de líderes foi com a gente. E eu creio que nós aprendemos muito, tem muitas verdades, muitas pérolas que foi liberado naquele lugar. Eu acredito que vai demorar um tempo para a gente digerir tudo aquilo que a gente recebeu, aqueles que estiveram lá. E eu estou assim, bem impactado, né, por aquilo que aconteceu naquele lugar. Tenho dois sentimentos. Um, é que, graças a Deus, eu escutei muitas coisas lá que nós já temos pregado aqui. Realmente uma igreja pagado um preço, santidade, uma igreja diferente, uma igreja que não compactua com as coisas desse mundo. Fiquei muito feliz porque parece que a gente é muito pequeno perto daqueles que estavam lá. Pessoas de expressão, não porque são nomes, mas porque tem um ministério que alcança e toca nações naquele lugar. E eles bateram bastante. Papai do céu pegou a cinta do céu, a varinha, e bateu bastante em nós, e nós gostamos. Quem foi lá gostou, amém? Eu acredito que quem foi gostou de apanhar de Deus, é gostoso quando a gente leva uma surra do Senhor. E eu fico mais contente para poder hoje também aplicar mais uma porção da varinha do Senhor na vida de vocês. Alguns falaram amém. Fico mais tranquilo. Mas irmãos, eu entendo que Deus quer fazer algo diferente nessa noite na sua vida. Eu acredito que o Espírito Santo é Ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Por mais que eu tente aqui fazer uma boa pregação, me esforce para chamar a tua atenção, aumentar o tom de voz, ou abaixar, enfim, nada disso vale se o Espírito Santo não convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E quem faz esse papel é o Espírito Santo, não sou eu. Deus nos usa como instrumento para poder pregar, para trazer a palavra. E eu acredito que se você veio hoje, nessa noite, é uma palavra especial de Deus para a tua vida. Amém? Eu queria que você fechasse teus olhos, em nome de Jesus. Repetisse assim comigo, eu falo assim: Espírito Santo de Deus, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu quero receber tudo que o Senhor tem para nós, para a minha vida, em especial. Eu quero tudo, Senhor. Pode me corrigir, pode falar, e eu vou escutar. Eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Oh Deus, Tu és muito importante para nós. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o nosso ar, Tu és a nossa água. Tu és tudo o que nós necessitamos e precisamos. Oh Espírito Santo, libera a Tua unção, libera a Tua graça, em nome de Jesus. Se você quiser orar agora, pode orar, fica à vontade. O Espírito Santo está neste lugar. E esse é o meu pão.
Que ele sinta essa necessidade, como um ar que respira. Ora para o teu irmão do lado, da direita, da esquerda. Fala assim, Deus, que ele possa te querer como ar, como alguém que está com falta de ar e precisa do ar para viver, sentir. Nós não somos nada, Senhor. Tu és a nossa água que necessitamos, Tu és a razão de estarmos aqui. Oh Espírito Santo de Deus, somos nada sem Ti, Senhor. Sem o Teu Espírito em nós, não passamos de pó, Senhor. Oh Espírito de Deus, enche esse lugar da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, que toda mente e coração agora, eu dou uma palavra de ordem agora, seja aquietados e levados cativos à presença do Senhor. Todo espírito de incredulidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Da tentativa do inimigo de roubar essa semente preciosa, eu não aceito, Deus, eu repreendo. Eu declaro esse momento propício para que essa semente caia em corações, em terreno fértil, e venha produzir 60, 30, 60, a 100. Possa frutificar na vida dos teus filhos. Muda as nossas vidas. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Nós temos falado bastante sobre a igreja. Várias pregações nós temos ministrado sobre o que a igreja é, a importância da igreja. Desde quando foi aniversário da igreja, em julho, que o pastor Davi esteve aqui. Deus, naquela pregação dele, Deus falou muitas coisas ao meu coração, para a gente poder ensinar sobre a igreja. Nós temos falado muito sobre a igreja. A igreja é um lugar de vitória, a igreja é um lugar de salvação, a igreja é um lugar de milagres. A igreja do Senhor é uma igreja espiritual, a igreja do Senhor é uma igreja santa, pura. Domingo passado nós falamos que a igreja do Senhor, ela foi colocada para salvar o mundo, e não o mundo, para converter o mundo e não ser convertida pelo mundo. E a primeira pregação que nós recebemos lá, foi tremendo, uma revelação de Deus, de quem é a igreja, qual a essência da igreja. Nós só somos a igreja porque a vida de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo entrou no nosso coração e uma parte da Trindade está em nós. A presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, está aqui dentro de nós, através do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3, algo importante, a gente vai desenvolver mais do versículo 5 em diante, mas eu quero ler desde o princípio até o versículo 17. Eu queria que vocês ficassem atentos à palavra do Senhor. Quem está sem Bíblia, se você puder deixar a pessoa acompanhar do lado, o irmão. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Repete comigo: pois vocês morreram. Fala assim: eu devo morrer. Ué, pastor, que é isso? Você tem que morrer. Se você não morrer, você não vai viver, não. Morrer para a sua carne. Amém? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, aleluia, for manifestado, então vocês e eu também seremos manifestados com Ele em glória, aleluia. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Se não se despiram, vai se despir hoje, em nome de Jesus, com suas práticas, e se revistam do novo. Repete comigo: revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem, de novo, a imagem do seu Criador. Aleluia. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros, ou melhor, contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Pai, em nome de Jesus, que tu cresças e eu diminua. Liberdade total, Senhor, para falar conosco. Eu me abro novamente para aprender, para receber e para ser um canal desobstruído, um leito limpo para que flua a tua unção, a tua revelação, para que o teu povo entenda. Espírito Santo, a tua ajuda, ela é imprescindível. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Traga a tua revelação, que o teu Espírito possa já começar a amolecer os corações, a preparar esse terreno, para que a palavra caia, gere arrependimento, salvação, o poder de Deus sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é a imagem e semelhança de Deus. Então aqui no versículo 10 diz: e revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Em Gênesis 1:27 está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. E quando nós nos deparamos com esse texto e sobre a imagem e semelhança de Deus, eu não entendo simplesmente a imagem de ser uma cabeça, dois braços, um corpo e duas pernas. Eu não entendo que seja somente essa imagem que Deus nos criou do Senhor, ou que Ele quer que a gente tenhamos a sua imagem. Assim, quando Paulo fala que nós estamos aprendendo e crescendo no conhecimento para que podemos chegar à medida da estatura do varão perfeito que é Cristo, esse texto eu também entendo que o aprendizado, o conhecimento revelado de Deus, à medida que nós vamos crescendo, não é no crescimento natural, 1 metro em tanto que Jesus tinha, todo mundo vai ter que chegar ao metro de Jesus, não, a altura de Jesus não é isso, mas fala de caráter, fala de como Jesus é um crescimento que eu e você nós devemos ter. E esse versículo 10 está dizendo: revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo também diz: e todos nós, como com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, fala assim, repete comigo, somos transformados. Mais alto, irmãos, fala, somos transformados
de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então nós estamos num processo de ficarmos iguaizinhos a Jesus. Amém? Não no cabelo, na barba ou na aparência visual, mas no caráter, no amor, na unção, no poder, na misericórdia, no perdão. Irmãos, o mundo precisa ver Jesus. E a grande missão da igreja, a grande missão sua e minha, é fazer com que a glória dele seja estabelecida nessa terra. Há uma forma de nós estabelecermos a visão de Deus nessa terra. A palavra de Deus diz: quando tiver amor entre nós, uns para com os outros, Fernandópolis saberá que há Deus, que somos discípulos do Senhor. Então, quando eu me deparo com esse texto, ou quando eu recebi toda essa palavra do Senhor lá, comecei a anotar na agenda, Jesus disse: olha, vocês têm que se parecer comigo. Você precisa se parecer comigo. E aí Deus foi mostrando algumas coisas, como nós vamos ser a semelhança dele aqui na terra. Então, assim como Deus nos criou a imagem e semelhança dele, eu e você, nós precisamos ser essa imagem de Jesus aqui na terra. Quantos querem ser a imagem de Jesus aqui? Como eu disse para você, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos seres espirituais vivendo nesse corpo de forma natural aqui na terra. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? ETs crentes, ETs cristãos, estamos vivendo aqui na terra de passagem, mas nosso lugar é lá no céu, na presença do Senhor. Quantos vão morar com Ele lá? Então, depois dessa mensagem, eu espero que você esteja convicto realmente que você vai morar com Ele lá, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse para vocês, eu estou assim liberado hoje para poder pregar aquilo que vocês precisam e não aquilo que vocês querem. Em nome de Jesus. Recebemos muitas palavras, muitas varadas do Senhor, e nós gostamos, e eu fico mais tranquilo para poder repartir essas varas com vocês, e vocês a recebam em nome de Jesus, porque a varinha do Senhor, ela é bênção. Amém, irmãos? Nós somos predestinados por Deus para sermos a imagem e semelhança dele. Efésios 1:4, Deus diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu para ser santo. Você foi predestinado para ser santo, para ser a imagem do Senhor. E nós, como eu disse, a igreja tem uma missão de pregar o evangelho, levar esse amor, levar a conversão às pessoas, apresentar Jesus às pessoas. Talvez você que está aqui nessa noite, você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa se entregar, se render a esse Jesus e não a religião. E esse papel é seu, de pregar o evangelho. O id de Jesus é para você. Vira para o seu irmão e fala assim: falar de Jesus, falar do amor de Jesus é para você, não é para os anjos. Amém? Nós vemos lá em Atos 10, um homem chamado Cornélio. Era um homem que tinha uma religião, que fazia ali as suas rezas, as suas orações, dava esmola, ou seja, ajudava os pobres, mas não era salvo, não tinha Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Mas Deus viu o coração daquele homem, por mais bom, por mais esmola que ele dava e por mais oração que ele fazia, ele estava perdido. E Deus enviou um anjo à casa daquele homem, porque as orações dele, desse homem, foi ouvida. E Deus aceitou também as esmolas que ele fazia. E por isso Deus enviou um anjo e falou para Cornélio: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Deus ouviu. As tuas esmolas chegaram no céu. E Deus está contente com isso,
está vendo o seu coração, e ele precisa te salvar. O anjo pregou para Cornélio, e Cornélio se converteu. Foi isso que aconteceu lá? Quem conhece a passagem? Sem ser os pastores aqui. Foi isso que aconteceu? Não, irmão. Porque esse papel é meu e seu. Ele falou: agora, Cornélio, você vai lá, procura um homem chamado Pedro, assim, nesse lugar, nessa casa. Você vai mandar os teus criados chamar ele vai vir aqui, vai pregar para você, e aí você vai ser salvo. E ao mesmo instante, o Espírito de Deus visitou Pedro e disse: olha, vai vir homens te chamar, e você vai com eles, e você vai falar do meu amor para eles. Esse papel não é dos anjos, esse papel é seu. É uma missão da igreja de pregarmos o evangelho. E muitos não fazem isso. Muitos não falam do amor de Deus. Não se preocupam com isso. E é uma responsabilidade, uma missão da igreja. Isso é fazer imagem e semelhança de Jesus. Porque ele veio para pregar e disse que o reino de Deus está dentro de nós. Já chegou o reino de Deus sobre mim e sobre você. A conversão de Paulo é a mesma coisa. A gente vê isso. Teve ali uma experiência muito forte com Deus, ficou cego. Talvez ali Deus poderia também falar para o anjo, para o Espírito de Deus, converter ele logo. Não, mandou ele para casa, falou: olha, vai vir um homem, Ananias, vai orar por você. E Deus já tinha falado, visitado Ananias, falou: você vai orar por Saulo, ele vai recobrar a visão e ele vai ser salvo. Deus usa a pessoa, as pessoas, Deus usa a igreja dele. Por isso que nosso papel aqui em Fernandópolis é ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Você precisa pregar o evangelho. Mas não adianta pregar se você não é a imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos predestinados por Deus para sermos a imagem e semelhança dele. E eu te pergunto, você é? Você se parece com Jesus? Então, não sei, pastor, eu não sei se o cabelo dele era comprido, o meu é curto, como é que era a barba dele. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da vida de Jesus. Você se parece com ele, com o caráter de Jesus? A nossa igreja, a comunidade evangélica de Fernandópolis, será que tem refletido Jesus? Ser imagem de Deus é colocar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Muitos pensam que são a igreja do Senhor, que nasceram de novo, que é a imagem e semelhança de Jesus, mas não são, porque pensam nas coisas da terra. Você vive pensando nas coisas da terra. E quem é a imagem e semelhança de Deus, vive pensando nas coisas do céu, do alto. Porque Isaías 55, 8 e 9, Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos humanos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem é a igreja do Senhor, que é a imagem e semelhança de Deus, vive pensando nas coisas do alto. Vive olhando para o alto. E não momentaneamente aqui na terra. Eu te pergunto, você pensa mais nas coisas da terra ou nas coisas do alto? Não precisa me responder. A igreja, irmãos, nós precisamos parar de brincar de igreja. Nós precisamos ser a igreja do Senhor. Nós precisamos entender que aqui dentro, se é que você entregou sua vida para Jesus de verdade, habita algo poderoso, santo, sobrenatural, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus.
E esse Espírito tem que resplandecer a imagem do Senhor Jesus. Ser a imagem de Deus é morrer e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Viver uma vida que transpareça a imagem do Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em 1 João capítulo 3 diz que ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Porque quando nós nos manifestarmos com o corpo glorioso, seremos e veremos a Jesus como Ele é. Aleluia. Nós vamos ter o corpo glorificado, assim como Jesus. Mas antes disso, você tem que morrer. Você tem que morrer. Está escrito aqui: morram. Versículo 5: façam morrer tudo o que pertence à carne. Tem muita gente carnal achando que é a igreja espiritual do céu. Tem muito cristão vindo na igreja, vivendo e pensando e gastando todo o seu esforço, o seu suor nas coisas aqui da terra. Porque os pensamentos estão nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Você nunca vai ser a imagem e semelhança do Senhor pensando nas coisas da terra. Versículo 5, que eu já li, vou ler o 7 agora, diz: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade. Tem gente irado dentro da igreja? O que vocês acham? Tem? Hoje tem alguém aqui? Não precisa responder. Tem gente na igreja indignada. Eu estou indignado com esta igreja. Eu estou indignado com os pastores, com os líderes desta igreja. Ou os líderes, eu estou indignado com aquele meu liderado. Será que tem indignação no meio do povo de Deus, irmãos? Maldade. Tem cristão mau? Não, pastor. Não? Será? Maledicência e linguagem indecente no falar. Tem boca suja no meio do povo de Deus? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Se você continua mentindo, é porque você ainda está vestido do velho homem. Você ainda não tirou o velho homem. Você ainda continua com o velho homem. E se revistam do novo, aleluia, versículo 10. O qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Eu quero ser renovado em conhecimento. E Deus está trazendo um conhecimento para que você seja renovado nessa noite. Para que você se pareça com Ele. Para que você se torne a imagem e semelhança do Senhor. No caráter do Senhor. Sabe, irmãos, ser a imagem e semelhança de Deus, a gente descobre se a pessoa é realmente através dos frutos da sua conduta de vida. A conduta de uma pessoa define se ele é filho de Deus ou não. Quero que você abra comigo em 1 João, capítulo 3. Quero que você abra comigo lá, 1 João, capítulo 3. Porque João é um apóstolo assim amoroso, as palavras dele são suaves. Você vai ver como é que é gostoso essas palavras aqui. Versículo 2 em diante diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia. Todo aquele que nele tem esperança, ou esta esperança,
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quantos decidem verdadeiramente morar com o Senhor, ter o corpo glorificado para poder morar no céu com o Senhor? Quantos aqui gostariam mesmo, de verdade, ter essa graça de Deus, de morar no céu com o Senhor? Então, mas aí a Bíblia diz que se você quer, se você tem essa esperança de ter o corpo glorificado, de ver Jesus como Ele é, e aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus da história bíblica está lá também, para que você possa ver como eles estão, você precisa purificar-se a si mesmo. Você sabe como é que purifica? O ouro, através de água fresca, é isso? Do fogo. Tem que passar pelo fogo. E hoje vai ter fogo e varinha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aleluia. Jesus morreu para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Quem está em Deus, quem nasceu de novo, quem é a imagem e semelhança de Deus, não está no pecado. Pastor, mas eu estou no pecado. Então você não é de Deus. Amém? É difícil falar amém, irmãos, mas está aqui escrito. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não está no pecado. Quem está no pecado? Porque não está em Deus. Todo aquele que está no pecado não viu e nem conhece a Deus. Pastor, mas eu conheço Jesus. O senhor está falando aí, eu estou em pecado, mas eu conheço Jesus. Conhece não, irmão. Você conhece de ouvir falar, mas você não tem o conhecimento revelado de quem é Jesus. Você não tem a semente, o Espírito Santo dentro de você. Ou se tem, está bem fraquinho. Versículo 7, filhinhos. Olha que gracinha, irmãos. Não é amoroso falar filhinhos? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus, o nosso Deus, é justo. Aquele que pratica o pecado é do... Aquele que pratica o pecado é do... Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas todo mundo peca. O senhor já ensinou aqui, já falou na integração, já falou para nós que todos nós temos pecado. E ainda a Bíblia diz que aquele que fala que não tem nenhum pecado é mentiroso, a verdade já não está nele. Não, mas o texto aqui está bem claro. Aquele que é aquele que peca. O que está escrito aqui? Aquele que pratica. Pastor, mas eu só peco uma vez por semana nessa área. É prático ou não? Ei, pastor, eu melhorei. Agora eu só estou no pecado uma vez por mês. Eu só adultero uma vez por mês. Eu só vejo coisa errada uma vez por mês. Eu só me relaciono com meu namorado, com a minha namorada uma vez por mês, antes do casamento. Que agora eu sou a igreja do Senhor, então agora eu me converti de verdade. Então agora é só uma vez por mês. Se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu, meu irmão. Não se engane. Uma vez por ano eu estou pecando agora. Faz 30 anos que eu só peco uma vez por ano nessa área de roubo assim. Já tá bom, olha, 365 dias, só uma vez por ano que eu roubo. Roubo no imposto e tal. Aquele que pratica o pecado, repete comigo, aquele que pratica o pecado é do diabo.
porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmão, você só vai ou viver nessa condição se você quiser, porque Jesus morreu naquela cruz para desfazer as obras do diabo, para te dar força para você não viver mais no pecado. Só vive no pecado quem não conhece a Deus, ou quem está brincando com Deus. E aí você fala que você é a igreja do Senhor, não é? Você acha que Jesus vai vir buscar a noiva dele suja, fedida, cheia de pecado? É essa que Jesus vai vir buscar, irmão? De jeito nenhum, irmão. Não é essa. Mas uma igreja sem mancha, sem mácula, pura, com bom perfume, perfume de Cristo, aleluia. Continuando no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Uma outra versão diz: aqueles que são nascidos de Deus, a divina semente está nele. E se está a divina semente, ele não pode viver no pecado. Irmão, você vai me perdoar. Com muito amor eu quero dizer para você, se você tem uma prática de pecado, você precisa nascer de novo, meu irmão. Pastor, mas não é fácil, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, irmãos, eu quero muito te ajudar nessa noite. Quero muito te ajudar nessa noite. Eu acredito do fundo do meu coração que Jesus está voltando, e essa geração vai ver realmente a volta de Jesus. O mundo está um caos. O mundo está um caos. Eu não sei qual dos pregadores, explanou sobre isso lá. A gente pega a época de Noé, quando Deus trouxe a justiça através do dilúvio. A Bíblia não fala muito daquele tempo, como era. A gente entende que realmente a corrupção estava, a degradação humana devia estar no nível, que Deus só encontrou ali Noé, um homem que andava com Deus, um homem que realmente tinha um andar diferente no Senhor. E por isso veio o dilúvio e foi salvo só a família dele. Depois a gente vê e entende um pouco sobre Sodoma e Gomorra, porque tem alguns detalhes. A gente começa a ler o texto e vê que a cidade realmente estava numa orgia total. Muitos homossexuais, muitas lésbicas, desenfreada a situação. E Deus mandou os anjos para tirar Ló, pela intercessão de Abraão, tirar Ló daquele lugar, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Naquele momento até os genros de Ló queria pegar os anjos para ter relacionamento com eles. Você vê a tamanha degradação que está. E Deus trouxe o juízo. Irmãos, eu não sei você, mas eu não sei o que você tem visto. Qual é a moral que nós temos hoje nessa área sexual? Tem alguma moral hoje no nosso país, a nossa nação, irmãos? Como é que estão as coisas hoje? As leis estão agora corroborando. Falei bonito, né? Falei certo? É porque se eu passar por aqui eu estou liberado. Esse aqui é o meu presbitério aqui, é violento. As leis hoje, nosso país está ajudando a facilitar essas orgias, essas coisas erradas. E eu creio do fundo do meu coração que nós precisamos, o mais rápido possível, ser a igreja, a noiva limpa do Senhor Jesus. Irmãos, eu amo muito a sua vida. E a carga e o peso de Deus para esse tempo. Eu confesso que a gente pode acabar não tendo mais crescimento na igreja, de números. Porque pregar isso não é fácil, Talvez você está vindo aqui na igreja, você está nessa condição e você não quer mudar essa condição. E geralmente uma palavra dura para a igreja, de amor de Deus para a igreja, ou você vai fechar o coração e não vai receber, vai ficar mais duro do que nunca.
ou você se abre para receber a palavra e ser curado hoje, e ser realmente a igreja do Senhor Jesus, o qual Ele vai vir buscar, para você ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então em 1 João nós vemos isso. Aquele que é nascido de Deus tem a semente, a essência, a vida de Deus dentro dele, e não vive na prática do pecado. Ser a imagem de Deus é ser puro e não impuro. Puro nos olhos, puro na mente, puro na mão, no que está pegando, puro de ouvido, aquilo que está ouvindo, puro de coração. A igreja que é a imagem e semelhança de Deus é puro, aonde ninguém está vendo, aqui ó, aqui dentro. Quem é a imagem e semelhança de Deus é santo, como Ele é santo. Paga um alto preço para se manter santo no Senhor. Ser a imagem e semelhança de Deus, se parecer com Jesus, é ser misericordioso. Irmãos, como tem gente implacável, não tem um pingo de misericórdia dos outros, e você não se parece nada com Jesus. Pessoas que não têm compaixão, pessoas que não são bondosas, não praticam o bem. E depois diz que nós somos a igreja do Senhor, o qual Deus nos predestinou para sermos imagem e semelhança dele. Será que você é a imagem de Deus? Eu quero destacar duas faces do caráter de Deus, ou das qualidades do Senhor Jesus. A primeira é amor, é ser amoroso. E eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Abriram? Mateus capítulo 5, 44, vou ler do 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Tem gente que está vivendo nessa época aqui da lei, mas nós não estamos na época da lei, nós estamos da graça. Tem ódio de algumas pessoas, mas eu lhe digo, está dizendo o Senhor Jesus para mim e para você nessa noite: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, do seu Pai que estás no céu. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você se considera filho de Deus? Considera? Ali, esse texto, Jesus está dizendo: se você é filho de Deus, você ama até o inimigo, e você ora por aqueles que vos perseguem. Tem gente aqui na igreja, aqui, agora, que não consegue amar nem o irmão da igreja, e se diz a igreja do Senhor, se diz salvo. Líderes ou liderados que não engolem um ao outro, ressentimentos, mágoas de pessoas que são irmãos. Aí você fala que é a imagem e semelhança do Senhor. Jesus amou a todos, Jesus curou a todos, e você está no teu coração com amar, com ressentimento de pessoas, de pastores, porque o pastor falou isso, a pastora. Você não consegue amar nem quem está próximo. Marido, você não consegue amar sua esposa e diz que é crente. Como? Que igreja é essa?
Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você ama? Como Cristo amou a igreja e fala que é crente, que é cristão. Esposa, você ama o seu marido sendo submissa a ele? Tem muita gente trabalhando para Deus, mas Deus não reconhece o trabalho deles, porque não são a imagem e a semelhança do Senhor. Irmãos, você precisa amar. E eu não estou falando aqui de pessoas que estão em pecado, porque pessoas que estão em pecado, a gente aponta o dedo mesmo e fala, você tem que mudar essa vida sua. Isso não é falta de amor, pelo contrário. A Bíblia diz, se afasta a vara da disciplina de um filho, é porque você não ama ele, porque quando você disciplina é porque você ama. Agora Jesus, é fácil, irmão, amar o inimigo? É fácil orar para quem está perseguindo você no teu trabalho? É nada. Você maldiz, é maledicente, você fala mal, você trama as coisas, você mente, porque você não ama as pessoas, você não tem compaixão das pessoas, você não tem misericórdia das pessoas. Que igreja é essa? Onde tem essa igreja? Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Mas Jesus diz, novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu os amei. Não é nem mais você amar como simplesmente como você se ama, mas é amar como Jesus te amou. Bom, nós temos que parar de ser uma igreja que não é igreja. E eu sinto te dizer, não se engane. Não se engane. Hoje à noite você liberar o seu coração, pedir para Deus aumentar o seu amor. O segundo ponto que nós temos que nos parecer com Jesus é na humildade. Quantas pessoas arrogantes nós temos aqui, que não abaixa o queixo nem o tupete para ninguém, nem marido e mulher. Nós não somos humildes. Mas Jesus, em Filipenses 2, diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, se humilhou até a morte de cruz. Jesus disse, se você tomar um tapa no lado da face, você vira 3 e dá na cara do outro, tá certo? Não, faz o quê? Vira outra. É isso que você faz na sua casa, não é? Marido e esposa? Não é? Aí nós falamos, somos a igreja do Senhor. Aonde, irmãos? Pastor, mas é um nível muito elevado. Você só vai conseguir quando você tiver menos de você e mais de Deus. Quando você decidir se humilhar, decidir amar. Amor não é sentimento. Você fala, pastor, mas eu não estou sentindo que eu tenho que amar aquela irmãzinha, que ela é muito dura, eu não consigo engolir ela. Você não tem que sentir, você tem que amar. Amor é decisão. Eu decido amar você do jeito que você é. Eu decido amar. Tem que falar, não estou sentindo, pastor. Tem gente que fala assim, olha, mas parece que eu não amo mais. É que você não quer amar mais. Se você quiser, Deus coloca o Espírito Santo dentro dele. E ele é amor. Os humildes se parecem com Jesus. Filipenses 2:3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe uma pessoa que não é humilde? Quando ela está conversando, ela não deixa você acabar de conversar. Ela sempre corta os assuntos, ela sabe tudo. Não é bem assim, justifica tudo. Jesus justificava, irmão? Não, Jesus escutava, depois ele falava. Jesus era humilde. Simplesmente humilde. E isso deixava as pessoas indignadas pela humildade de Jesus. Só que pela humildade, Deus o exaltou sobremaneiramente.
Porque depois que ele se humilhou, se esvaziou, Deus deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, nesse nome, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que só Ele é Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Aleluia. Aqueles que se exaltam serão humilhados pelo Senhor. Os arrogantes Deus resiste. Por isso que não vai para frente. Você está sendo resistido por Deus e não tem oração que tire isso. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, ninguém mexe com Ele. Se Ele te resistir, não tem chance nenhuma você. Só tem uma chance: arrependimento, clamor. E aí Deus toca em você e te perdoa. Nós devemos ser a igreja, a imagem e semelhança de Deus. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem vindo e ouvido a palavra? Qual mudança que você teve até hoje? Irmãos, não tem cristianismo sem transformação. Não tem. Vocês vão me perdoar. Se você se converteu e continua do mesmo jeito, foi o que eu falei domingo passado. O mundo continua dentro de você. O evangelho transforma as vidas. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que enganava não engane mais não. Aquele que trapaceava não trapaceia mais não. Aquele que fornicava não fornica mais não. Aquele que adulterava não adultera mais não. Aquele que roubava não rouba mais não. Aquele que mentia não minta mais não. Custe o que custar, não minta mais. E o terceiro ponto, que nós temos que nos parecer com Jesus, ser a imagem e semelhança dele, é ser perdoador. Quantas pessoas aqui dentro que não perdoam o pai, a mãe, o avô, a avó, até morreu já. Não perdoa o marido, não perdoa a esposa. Não, mas eu já perdoei. Perdoou nada. E lembra, ressente, não perdoa coisa nenhuma. O perdão é aquele que você libera. Não te dói mais. Você pode até lembrar, mas não dói mais. Você não consegue pedir perdão. Por quê? Porque é orgulhoso. Você não consegue liberar perdão. Está engasgado com pessoas na igreja. E o diabo quer isso mesmo, que você continue assim, porque ele é fácil de tirar você. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus quer que você saia daqui se parecendo com Ele, no caráter dele, na humildade, no amor, para ser a igreja do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus te predestinou para ser a imagem e semelhança dele. Nós não podemos brincar de ser a igreja que não é a igreja. Aquele que nasceu de novo precisa viver de forma que se pareça com o Senhor. No amor, na humildade, no perdão. Pessoas indignadas dentro da igreja. Por que está indignado? Porque você acha que você não merecia aquilo. A tua justiça própria, ela te deixa você indignado, mas não consegue ser humilde e reconhecer que você também erra. Pessoas gananciosas, pessoas que não amam e jogam a culpa nos outros, ou até mesmo nas situações. Eu não consigo amar porque fez isso. Não, você tem que decidir hoje corresponder aquilo que Deus projetou para eu e você ser, a igreja que se pareça com Ele, que brilhe a luz de Jesus, que dê o gosto nessa cidade, que seja o sal. Homens e mulheres que temam nada mais a não ser o Senhor. Não se vendem, não se corrompem,
não vive na prática do pecado. Que o Espírito Santo possa te convencer, você, do seu pecado, da sua justiça, ou melhor, da justiça de Deus e do juízo. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Naquele dia vai ser tarde. Aproveite hoje. Reconheça o teu pecado. Reconheça o teu pecado. Você não tem sido aquilo que Deus projetou você para ser. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, diz o Senhor, e não nas coisas terrenas. Vocês devem morrer para a carne, morrer para tudo que pertence à natureza terrena, impurezas sexuais, imoralidade, desejos mal, ganância, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nós precisamos de transformação de glória em glória, até atingirmos a imagem de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia. Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Esse texto é muito forte. Ele diz: aquele homem e mulher que está ouvindo os ensinos de Jesus, está confrontando o pecado dele, ele endurece a cerviz, não se arrepende, vai ser quebrado de repente sem que haja cura. A hora que você for acordar não vai dar mais tempo. Mas Deus está te dando a oportunidade. Se você realmente não tem sido a imagem semelhante de Deus, mas gostaria de ser, é noite de quebrantamento, de arrependimento. Eu te convido você a se rasgar por inteiro. Isso eu estou falando para líderes, estou falando para todos. Para todos. Vem aqui na frente, se ajoelhe, clame pelo perdão. Se você realmente não tem sido aquilo que Deus projetou para ser. A forma de você buscar isso é o quebrantamento do Senhor. Você se arrepender dos seus pecados. Te dou a oportunidade de você vir aqui se rasgar diante do Senhor aqui no altar, aqui na frente. Em nome de Jesus. Mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos,
sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sim, Deus, transforma-nos de glória em glória, a sua imagem e semelhança. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Eu quero orar, Senhor, para aqueles que estão cheios e carregados de justiça própria, aqueles que não conseguem ver, aqueles que não conseguem enxergar pela dureza do coração os seus erros, os seus pecados, vivem enganando-se a si mesmo. Eu quero orar por eles. Deus, tenha misericórdia, que a tua misericórdia os alcance, que a tua graça toque. Ah, Jesus, mas aqueles que estão com o coração abertos, não somente uma expressão da alma, ou momentâneo, mas algo profundo seja mudado hoje sobre a vida daqueles que vieram à frente, mudar a sua conduta de vida, amar como o Senhor amou, ser humilde como o Senhor era, não ser murmuradores das coisas, reclamando de tudo e de todos. Tenha misericórdia, Senhor. Nós não temos sido a imagem e semelhança do Senhor, mas a partir de hoje nós decidimos ser a imagem e semelhança. Brilha a tua glória através de nós. De glória em glória estabeleça-nos uma igreja do Senhor nessa cidade. Perdoa os pecados, perdoa as nossas falhas, livra-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, dessa geração corrupta e perversa. Tira os meus olhos, o meu coração deste mundo. Nós queremos a tua presença, nós queremos ser tocados, Espírito Santo, por ti. Nós queremos chorar pelos nossos pecados, arrependidos, viver para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Peça perdão para o Senhor. Fala: Senhor, eu me arrependo. Me arrependo. Me arrependo porque eu tenho ouvido, mas não tenho praticado. Tenho sido um crente frio, um morno, a ponto de vomitar da boca do Senhor. Queremos ser uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa, uma igreja humilde, um povo que resplandeça a glória de Jesus nessa cidade. Perdoa as nossas falhas, cura os ressentimentos, perdoa aqueles, ó Pai, que têm andado por caminhos que têm desagradado o Senhor, com a mente impura, os olhos impuros, ouvidos, coração impuro. Purifica-nos, Senhor. Pedimos perdão nessa noite. Perdão, Senhor. Nós queremos te amar de todo o nosso coração, te servir, refletir a tua imagem nessa cidade de Fernandópolis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame a Ele agora. Clame a Ele agora que eu vou orar por você. Clame a Ele. Clame, clame, clame. Se preciso for, grite por Ele. Espírito Santo está neste lugar para trazer o bálsamo,
para trazer a cura, para te perdoar. É Ele que te perdoa de todos os teus pecados. Nisso se manifestou a glória de Deus para desfazer as obras do diabo, para perdoar os teus pecados. Aleluia! Sim, Deus, derrama do teu sangue sobre nós. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Uma igreja que resplandeça a glória do Senhor. A igreja, a imagem e semelhança de Ti, ó Pai. Oh, sim, Espírito de Deus. Sim, Espírito de Deus. Nos humilhamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Vai ficando de pé, você que está aqui na frente. Vai levantando as suas mãos ao Senhor. A santidade de Deus nos constrange. Arrependemos, aclamamos por perdão. Nosso Deus é santo. Ele é santo. Ele quer uma igreja santa. Oh, sim, Deus. Libera a tua graça sobre nós, a tua unção, o teu poder, o teu fogo consumidor que purifica. Oh, eu te convido você a orar em línguas, você que ora agora. E você que não ora, glorifique o nome do Senhor. Deus, Tu és bom. Tu és grande. Tu és misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, poderoso, perdoador, amoroso, santo, todo-poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Misericórdia, Senhor. Oh, gere uma crise em nós, Deus. Uma crise santa de um Deus santo. Santo, santo, santo. Deus, estamos aqui, na Tua igreja, povo que se chama pelo Seu nome. Por mais que muitos, Senhor, não gostam, mas nós continuamos pregando e dizendo: Tu és santo e nós devemos ser santos. Nós queremos parecer contigo, Jesus, no seu amor, na sua humildade, no seu perdão, na sua misericórdia, na sua compaixão. Dá-nos o teu coração, enche-nos com a tua presença, menos de nós, mais de ti. Sim, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus Santo, os nossos pecados. Queremos viver como a igreja, que a imagem e semelhança do Senhor nessa cidade. Perdoa, Pai, perdoa o teu povo. Perdoa-nos, Senhor. Como Moisés orava, quero orar por esta igreja, por este povo. Perdoa o pecado deles, Senhor. Perdoa, Senhor. Mas muda, Espírito Santo, muda. Convença eles
para não pecar mais. Em nome de Jesus. Vais e não peques mais. A igreja está muito acostumada a receber unção e a receber apelos. Depois você volta a fazer tudo de novo. Não brinque com Deus. Estou dizendo para vocês, algumas pessoas aqui. Não brinque com Deus, acerte sua conta com Deus. Mesmo que tiver que pagar um preço alto, mas acerte sua conta com Deus. Porque Deus te ama. Eu também te amo. Mas acerte sua vida com Deus. Se pareça com Ele. Em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a proteção de Deus esteja sobre a sua vida. Que esse Espírito que é santo continue dirigindo você à presença do Pai em santidade, para que você se pareça com Ele e seja a imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você tiver que pedir perdão para alguém, não saia daqui sem isso. Se a pessoa não está aqui, libere o teu perdão, para que você saia daqui curado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor em nome de Jesus.